Você já parou para pensar no que está sendo escondido de nós há décadas? Relatórios ocultos, locais classificados, testemunhos enterrados sob o silêncio absoluto de governos. Hoje, os vazamentos da CIA revelam segredos que podem mudar tudo o que sabemos sobre vida extraterrestre e sobre o nosso lugar no universo. Prepare-se para descobrir quais arquivos finalmente vieram à tona. E por que eles podem ter sido mantidos em segredo por tanto tempo? CIA vaza arquivos secretos sobre extraterrestres e bases alienígenas. Em um dos maiores vazamentos de informação classificada da história, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, liberou mais de 13 milhões de páginas de documentos secretos desde 2017, muitos dos quais contêm informações surpreendentes sobre pesquisas relacionadas a fenômenos extraterrestres, bases alienígenas e capacidades psíquicas. Estes arquivos, que incluem detalhados relatos de OVNIs e programas governamentais como o Projeto Stargate, têm causado um impacto significativo no debate global sobre a existência de vida extraterrestre e o conhecimento oficial sobre estes fenômenos. Este documento explora em profundidade o conteúdo desses arquivos, suas implicações e os mistérios que eles revelam sobre o envolvimento governamental com o fenômeno extraterrestre. Histórico da liberação dos documentos da CIA. A liberação dos arquivos secretos da CIA sobre extraterrestres não ocorreu de forma voluntária ou espontânea. Foi resultado de um longo processo judicial e de intensa pressão por parte de grupos ativistas pela transparência governamental, destacando-se organizações como a Freedom of Information Act, FOIA, e pesquisadores independentes que travaram batalhas judiciais por décadas. Antes da liberação digital, estes documentos estavam acessíveis apenas em uma biblioteca específica nos arquivos nacionais em College Park, Maryland, com acesso extremamente restrito. Apenas pesquisadores credenciados e com autorizações especiais podiam consultar fisicamente os documentos durante horários limitados, tornando o estudo sistemático praticamente impossível para a maioria dos interessados. Em 2014, um processo judicial movido pela organização Muckrock forçou a CIA a começar a digitalização dos documentos. Posteriormente, em 2016, um projeto de crowdfunding liderado por jornalistas investigativos arrecadou fundos para acelerar o processo de digitalização, resultando na publicação online de milhões de páginas em janeiro de 2017, 1978, primeiro. Processo judicial sob a Lei de Liberdade de Informação, solicitando documentos relacionados a OVNIs e fenômenos paranormais. 1994, estabelecimento da Biblioteca Física nos Arquivos Nacionais. Com acesso extremamente limitado, 2014, processo judicial da Muckrock. Força início da digitalização dos documentos da CIA. 2016, campanha de crowdfunding, arrecada R$100 mil para acelerar o processo de digitalização. 2017, liberação online de 13 milhões de páginas de documentos confidenciais, incluindo arquivos sobre extraterrestres. A digitalização representou um marco histórico para a transparência governamental e permitiu que pesquisadores de todo o mundo pudessem analisar informações antes restritas a um pequeno círculo. Além disso, grupos de ativistas continuam pressionando por mais liberações, especialmente de documentos que permanecem parcialmente censurados ou completamente classificados. Conteúdo geral dos arquivos vazados, OS. 13 milhões de páginas de documentos liberados pela CIA constituem um verdadeiro tesouro de informações classificadas que abrangem diversas áreas de interesse. O conteúdo é vastíssimo e heterogêneo, incluindo desde comunicados internos rotineiros até relatórios científicos detalhados sobre fenômenos inexplicáveis e tecnologias experimentais. Entre os documentos mais fascinantes estão os registros de figuras históricas como Henry Kissinger e suas comunicações sobre assuntos sensíveis de segurança nacional. Há também registros detalhados sobre operações de espionagem durante a Guerra Fria, incluindo tentativas de desenvolver tecnologias inusitadas para obter vantagem sobre a União Soviética.
Uma parte significativa dos arquivos contém relatórios de avistamentos de objetos voadores não identificados, OVNIs, coletados de diversas partes do mundo. Estes relatórios incluem descrições detalhadas, testemunhos de militares e civis e análises técnicas realizadas por especialistas da agência sobre os fenômenos observados. Além disso, os arquivos contêm experiências científicas inusitadas, como o desenvolvimento de tintas invisíveis para comunicações secretas, métodos de interceptação de informações e tentativas de criar dispositivos de vigilância inovadores. Alguns documentos revelam estudos sobre fenômenos paranormais e técnicas de controle mental, indicando o interesse da agência em explorar fronteiras não convencionais da ciência e tecnologia. Comunicados internos e relatórios de inteligência memorandos entre departamentos da CIA, análises de informações coletadas em campo e avaliações estratégicas sobre ameaças potenciais à segurança nacional. Pesquisas científicas e tecnológicas, documentação sobre projetos experimentais, incluindo estudos sobre materiais avançados, tecnologias de comunicação e métodos de camuflagem. Registros de fenômenos inexplicáveis, compilações de avistamentos de OVNIs, fenômenos atmosféricos anômalos e eventos que desafiam explicações científicas convencionais. Estudos sobre percepção extrasensorial, protocolos de experimentos, resultados de testes e análises sobre capacidades psíquicas como clarividência, telepatia e percepção remota. A diversidade e profundidade destes documentos oferecem um vislumbre sem precedentes das operações secretas da CIA e revelam o interesse da agência em fenômenos que vão muito além do escopo tradicional de inteligência e contra-inteligência. Muitos destes arquivos continuam a desafiar nossa compreensão e a inspirar novas teorias sobre o conhecimento governamental de fenômenos extraterrestres. Se esse conteúdo está te prendendo, imagina o que ainda vem por aí. Aproveita esse momento e se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações e deixa seu like. Assim, você garante que não vai perder nenhum dos próximos audiolivros sobre os segredos mais ocultos do universo. Tem muito mais verdades vindo à tona. E você merece saber de todas. Programa Stargate e pesquisas psíquicas da CIA. Programa Stargate representa um dos mais extraordinários e controversos projetos de pesquisa financiados pela CIA, revelados nos arquivos desclassificados. Iniciado na década de 1970 e mantido por mais de 2 décadas, este programa secreto investiu milhões de dólares em pesquisas sobre percepção extrasensorial e fenômenos psíquicos, com o objetivo de aplicar essas capacidades em operações de espionagem. Um dos casos mais notáveis documentados foi a série de testes realizados com Uri Geller em 1973. Geller, um mentalista israelense que alegava possuir habilidades paranormais, foi submetido a rigorosos protocolos de teste nas instalações do Stanford Research Institute, sob supervisão de cientistas contratados pela CIA. Durante esses experimentos, Geller foi colocado em uma sala isolada, enquanto em outra sala, os cientistas desenhavam imagens aleatórias. O objetivo era verificar se Geller conseguiria reproduzir esses desenhos sem qualquer contato visual ou comunicação com os pesquisadores. Os documentos revelam que, em diversos casos, Geller conseguiu reproduzir parcialmente os desenhos originais, incluindo figuras de uvas, um demônio e até mesmo um OVNI. Teste das uvas. Desenho original mostrava um cacho de uvas. Geller reproduziu um conjunto de círculos agrupados que se assemelhava significativamente ao desenho original, conforme documentado no relatório da CIA, figura demoníaca. Quando foi desenhada uma figura com características demoníacas, Geller produziu um desenho com elementos similares, incluindo chifres e uma face alongada. OVNIEM. Um dos testes mais impressionantes, Geller reproduziu a forma de um disco voador que havia sido desenhado pelos cientistas, sem qualquer conhecimento prévio do tema. A avaliação oficial da CIA sobre estas habilidades foi surpreendentemente positiva.
Um documento interno concluiu que Geller demonstrou capacidades paranormais de um modo convincente e sem ambiguidades, embora outros relatórios posteriores demonstrassem ceticismo. O programa foi eventualmente descontinuado em 1995, após uma avaliação da CIA indicar que, apesar de resultados intrigantes, as aplicações práticas para a inteligência eram limitadas. Estes documentos revelam não apenas o interesse da CIA em fenômenos psíquicos, mas também sugerem uma possível conexão entre capacidades extrasensoriais e fenômenos extraterrestres, com especulações sobre a possibilidade de comunicação psíquica com inteligências não humanas. Relatos de avistamentos de OVNIs nos documentos, os arquivos desclassificados da CIA, revelam uma extensa coleção de relatos de avistamentos de OVNIs provenientes de diferentes partes do mundo. Diferentemente da percepção popular de que esses fenômenos eram ignorados por agências governamentais, os documentos mostram um interesse sistemático e detalhado no registro e análise desses eventos, especialmente durante o auge da Guerra Fria, entre as décadas de 1950 e 1980. Os casos documentados incluem relatos detalhados de avistamentos na Europa, com ênfase especial em países como Espanha, França e Reino Unido, onde objetos luminosos com capacidades de voo impossíveis para aeronaves convencionais foram observados por múltiplas testemunhas, incluindo pilotos militares e controladores de tráfego aéreo. Um padrão recorrente nos documentos é a presença de avistamentos em regiões estratégicas durante a Guerra Fria, particularmente próximos a instalações militares e depósitos de armas nucleares. Por exemplo, os arquivos contêm relatórios minuciosos sobre fenômenos inexplicáveis observados em minas de urânio no Congo belga, atual República Democrática do Congo, durante a década de 1950, coincidindo com o período em que o urânio dessa região era utilizado no programa nuclear americano. Detecções por radar numerosos. Casos envolvendo rastreamento simultâneo por múltiplos radares militares e civis, registrando objetos com velocidades superiores a 3.000 km/h e capacidade de parar instantaneamente ou realizar. No Oráculo Universal, cada dúvida tem uma resposta. Conheça nossos audiolivros e explore o mundo do conhecimento. Link na descrição. Manobras em ângulos de 90 graus. Fenômenos luminosos, descrições consistentes de objetos emitindo luzes intensas que mudam de cor, frequentemente pulsando entre vermelho, azul e branco, com capacidade de aumentar ou diminuir drasticamente o brilho. Estruturas físicas, relatos de objetos metálicos de formato discoide ou triangular, alguns com dimensões estimadas, entre 15 e 300 metros de diâmetro, observados em baixa altitude por testemunhas militares treinadas. Incidente soviético na Sibéria, envolvendo OVNI abatido, um dos documentos mais impressionantes desclassificados pela CIA, consiste em um relatório de 250 páginas, liberado em 2000. Detalhando um extraordinário incidente ocorrido em uma remota região da Sibéria durante o período soviético. Este caso, considerado um dos mais completos e bem documentados, envolvendo uma suposta queda de OVNI, apresenta detalhes perturbadores sobre o confronto entre militares soviéticos e uma nave extraterrestre. Segundo o documento, uma unidade de defesa aérea soviética detectou um objeto voador não identificado em seu espaço aéreo restrito. Após repetidas tentativas de comunicação sem resposta, foi dada a ordem para derrubar o objeto. Um míssil terra-ar atingiu parcialmente a nave, forçando-a a fazer um pouso de emergência em uma área montanhosa e isolada da Sibéria. Uma equipe militar foi imediatamente enviada para o local do impacto. Ao se aproximarem dos destroços da nave, os soldados se depararam com seres de aparência humanoide, mas com características físicas distintas: pele acinzentada, cabeças desproporcionalmente grandes e olhos negros e amendoados. Estes seres, posteriormente classificados como Greys nos documentos, reagiram à aproximação dos militares. Detecção e interceptação. Sistemas de radar militares soviéticos detectam objeto não identificado, violando espaço aéreo restrito.
Após tentativas fracassadas de comunicação, um míssil terra-ar é disparado, atingindo parcialmente o objeto. Queda e resposta. Militar OVNI realiza pouso forçado em região montanhosa da Sibéria. Uma unidade militar de 23 soldados é enviada para assegurar o local e investigar os destroços. Confronto com entidades. Ao se aproximarem da nave, os soldados encontram seres humanoides de pele cinza. Quando cercados, os seres ativam um dispositivo desconhecido que emite uma onda de energia. Incidente de petrificação. O dispositivo alienígena causa uma reação que petrifica instantaneamente os 23 soldados soviéticos, transformando seus corpos em uma substância semelhante à pedra calcária. Recuperação e ocultação. Uma segunda equipe, usando proteção especial, recupera os destroços e corpos alienígenas, transportando-os para uma instalação secreta próxima a Moscou para análise científica. Descrição dos Greys e sua tecnologia avançada. Documentos da CIA descrevem os Greys, seres que aparecem consistentemente em relatórios de contatos. Estas entidades possuem características físicas específicas, tornando-se o arquétipo predominante de extraterrestres nos últimos 70 anos. Segundo os relatórios, os Greys medem entre 1,20 e 1,50, com comandantes chegando a 2,10. Sua pele é cinza azulada, lisa e sem pelos. A cabeça é desproporcionalmente grande, com formato oval ou de pera invertida. Os olhos são grandes, amendoados e totalmente negros, sem íris ou pupilas, ocupando grande parte do rosto. O nariz é mínimo, com apenas 2 narinas, e a boca é uma fenda horizontal sem lábios. As orelhas são apenas pequenas aberturas laterais. O corpo é magro, com membros finos. As mãos têm 4 dedos sem unhas, às vezes com membranas interdigitais. Não apresentam órgãos sexuais externos visíveis, sugerindo um sistema reprodutivo diferente ou oculto. Estes seres aparentemente se comunicam por telepatia ou transmissão mental direta. Testemunhas relatam sentir pensamentos e emoções estranhas durante encontros. Os documentos indicam uma hierarquia entre os Greys, com variações físicas sutis que sinalizam diferentes funções ou níveis de autoridade. Há menções a trabalhadores menores e líderes mais altos, com características cranianas distintas. Tecnologia dos Greys. Tecnologia dos Greys é descrita como drasticamente avançada, operando com princípios que desafiam nossa compreensão científica atual. Naves e propulsão veículos que manipulam campos gravitacionais ou eletromagnéticos, permitindo acelerações instantâneas, mudanças abruptas de direção e velocidades superiores a 20.000 km/h na atmosfera terrestre. Sistemas de energia, fontes compactas e extremamente eficientes, possivelmente baseadas em antimatéria ou extração de energia do vácuo quântico, sem emissões térmicas ou resíduos radioativos convencionais. Tecnologia mental, dispositivos para comunicação telepática, projeção de imagens na mente e manipulação de memória, frequentemente relatados em casos de abduções, armamentos, armas de energia direcionada, capazes de paralisia temporária, alteração molecular de materiais, como na petrificação, e desativação de sistemas eletrônicos à distância. Bases extraterrestres e instalações secretas. IOS, documentos liberados pela CIA, contêm informações surpreendentes sobre supostas bases e instalações extraterrestres em diversas partes do mundo. Estes relatórios, compilados ao longo de décadas por várias agências de inteligência, sugerem a existência de locais onde civilizações não terrestres estabeleceram presença permanente ou semi-permanente na Terra. Um dos aspectos mais intrigantes revelados nos documentos é o padrão de localização destas supostas bases. Enquanto algumas estariam situadas em regiões remotas e inacessíveis, como profundezas oceânicas, áreas montanhosas isoladas e regiões polares, outras estariam surpreendentemente próximas a centros populacionais, mas protegidas por tecnologias avançadas de camuflagem e dissuasão. Os documentos
fazem referência específica a instalações subterrâneas em diversas regiões do globo. Um relatório particularmente detalhado menciona uma extensa rede de túneis e câmaras sob os Montes Urais na Rússia, onde os destroços e corpos recuperados do incidente na Sibéria teriam sido inicialmente transportados. Esta instalação, descrita como tendo múltiplos níveis que se estendem a profundidades superiores a 1.000 metros, seria acessível apenas através de entradas altamente camufladas e protegidas. Anos 1950, primeiros relatórios de atividades subterrâneas não identificadas, próximas a Dulce, Novo México, com testemunhos de moradores locais sobre luzes estranhas e sons de perfuração. 79 documento interno da CIA menciona a preocupação com uma possível zona de exclusão extraterrestre nos fundos do Mar Báltico, onde múltiplos navios e submarinos relataram interferências eletrônicas inexplicáveis. Relatório confidencial discute atividade incomum em região remota da Antártica, com observações de entradas em gelo que aparecem e desaparecem e anomalias térmicas detectadas por satélites. 982 memorando interno sobre a instalação nos Montes Urais, descrevendo-a como um complexo de pesquisa conjunto entre militares soviéticos e entidades não humanas para estudo de tecnologias avançadas. No 897, documento analítico da CIA compila evidências globais de bases subterrâneas, estimando entre 20 e 30 instalações de grande porte em operação ao redor do mundo. Visualização remota. Técnica de espionagem psíquica. Um dos aspectos mais fascinantes revelados nos documentos da CIA é o extenso programa de visualização remota, Remote Viewing, uma técnica de espionagem psíquica que a agência desenvolveu e utilizou por décadas. Este método, que permitia a agentes especialmente treinados ver locais distantes usando apenas suas capacidades mentais, teve resultados surpreendentemente precisos, com uma taxa de sucesso documentada de aproximadamente 85% em milhares de sessões realizadas. O processo de visualização remota envolvia colocar indivíduos com sensibilidade psíquica em estado de consciência alterada, onde recebiam apenas coordenadas geográficas ou fotografias seladas em envelopes opacos. Sem qualquer conhecimento prévio do alvo, estes visualizadores eram capazes de descrever detalhadamente instalações militares soviéticas, submarinos em movimento e até mesmo documentos guardados em cofres de alta segurança. Segundo os Boris Arquivos, a CIA investiu mais de 20 milhões de dólares neste programa entre 1972 e 1995. Os documentos mostram que a técnica foi utilizada em operações reais, incluindo a localização de reféns, identificação de instalações nucleares secretas e até mesmo na busca por terroristas e criminosos foragidos. O aspecto mais intrigante, porém, foi a descoberta de que alguns visualizadores remotos, durante sessões profundas, começaram a reportar imagens e informações que iam muito além de alvos terrestres. Em sessões documentadas com detalhes surpreendentes, visualizadores descreveram estruturas e bases em outros planetas, particularmente em Marte e na Lua. Um relatório particularmente extenso descreve como o visualizador identificado apenas como Sujeito 34 foi capaz de fornecer descrições precisas de uma instalação militar soviética previamente desconhecida, incluindo detalhes sobre novos sistemas de mísseis que foram posteriormente confirmados por satélites de reconhecimento. Taxa de precisão percentual médio de acertos em sessões controladas de visualização remota para alvos terrestres conhecidos. Sessões documentadas. Número total de sessões oficiais de visualização remota conduzidas pela CIA entre 1972 e 1995. Visualizadores. Elite quantidade de indivíduos que alcançaram os mais altos níveis de precisão e foram utilizados em operações sensíveis. Investimento, total valor aproximado, investido pela CIA no programa ao longo de 2 décadas de operação ativa. Civilizações. Antigas em Marte segundo visualizadores remotos. Wes
Documentos desclassificados da CIA contêm transcrições detalhadas de sessões de visualização remota, focadas especificamente em Marte, revelando descrições extraordinárias do que seriam vestígios de uma antiga civilização no planeta vermelho. Estas sessões, conduzidas entre 1984 e 1988, foram parte de um programa especial para explorar psiquicamente locais além da Terra, usando coordenadas temporais específicas que direcionavam os visualizadores não apenas para locais geográficos, mas também para períodos históricos determinados. Uma das sessões mais notáveis, datada de maio de 1984, envolveu o visualizador identificado nos documentos como Sujeito 45, que recebeu coordenadas marcianas correspondentes a aproximadamente 1 milhão de anos no passado. A transcrição revela uma descrição vívida e consistente de estruturas monumentais, que lembram pirâmides e obeliscos, mas com proporções gigantescas e construídas com materiais descritos como cristalinos e metálicos, refletindo luz de forma não natural. Obeliscos megalíticos, estruturas verticais com mais de 100 metros de altura, cobertas por símbolos e hieróglifos descritos como semelhantes a formas geométricas fluidas que parecem mudar de posição quando observados. Por muito tempo. Pirâmides escalonadas, construções semelhantes a zigurates mesopotâmicos, mas com proporções muito maiores e aparentemente construídas com blocos perfeitamente encaixados de um material translúcido com propriedades condutoras. Sistemas hidráulicos complexa, rede de canais e reservatórios subterrâneos que sugeriam um avançado sistema de gestão de água, essencial em um planeta que estava passando por processo de desertificação. Particularmente interessante foi a descrição dos habitantes desta civilização. Segundo os visualizadores, tratava-se de seres humanoides, mas significativamente mais altos que humanos terrestres, com estaturas entre 2,5 e 3 metros. Suas peles eram descritas como pálidas, quase translúcidas, e seus corpos eram magros e alongados. Um detalhe recorrente nas sessões independentes foi a descrição de vestes feitas de material semelhante à seda, em tons predominantemente brancos e dourados. Os relatórios também contêm informações sobre a organização social desta suposta civilização marciana. Os visualizadores descreveram uma sociedade altamente hierarquizada, com clara distinção entre uma elite tecnológica e espiritual e a população geral. Análises científicas e tecnológicas nos arquivos US, documentos desclassificados da CIA, revelam um surpreendente nível de sofisticação nas análises científicas e tecnológicas relacionadas a fenômenos extraterrestres. Longe de serem meras compilações de relatos anedóticos, muitos dos arquivos contêm estudos detalhados conduzidos por cientistas e engenheiros com formação avançada, empregando metodologias rigorosas para investigar aspectos físicos, químicos e eletromagnéticos de OVNIs e tecnologias potencialmente alienígenas. Um conjunto particularmente valioso de documentos detalha as análises conduzidas em laboratórios secretos da agência sobre fenômenos luminosos associados a avistamentos. Utilizando espectroscopia avançada, cientistas da CIA documentaram padrões de emissão de luz que não correspondem a nenhuma tecnologia de iluminação conhecida, com assinaturas espectrais que desafiam as explicações convencionais. Propulsão e antigravidade. Diversos relatórios técnicos focam na análise do movimento de objetos voadores não identificados, particularmente nas capacidades que desafiam as leis conhecidas da física. Um estudo de 1968, conduzido por físicos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, para a CIA, analisou registros de radar de objetos realizando manobras com acelerações superiores a 100 G, forças que destruiriam qualquer aeronave convencional e matariam instantaneamente pilotos humanos. Os cientistas concluíram que, para realizar tais manobras, os objetos precisariam utilizar alguma forma de manipulação gravitacional ou criação de bolhas de espaço-tempo modificado ao seu redor. O relatório especula sobre possíveis tecnologias
baseadas em campos eletromagnéticos de alta intensidade interagindo com o tecido do espaço-tempo, antecipando conceitos que só recentemente começaram a ser explorados pela física teórica terrestre. Materiais exóticos. Outro conjunto de documentos detalha análises laboratoriais de supostos fragmentos recuperados de quedas de OVNIs. As propriedades destes materiais são descritas como inconsistentes com qualquer liga metálica ou composto conhecido, apresentando características como memória de forma extrema, supercondutividade à temperatura ambiente e resistência estrutural, desproporcional ao peso. Um relatório específico menciona um fragmento metálico com composição de isótopos de magnésio que não ocorre naturalmente na Terra, sugerindo origem extraterrestre ou fabricação através de processos de transmutação nuclear avançados e desconhecidos para a ciência terrestre da época. Relatórios de avistamentos em diferentes continentes. Arquivos liberados pela CIA. Contém uma impressionante coleção de relatórios detalhando avistamentos de OVNIs em diversos países e continentes, cobrindo um período entre 1947 e 1976. Estes documentos, muitos dos quais eram classificados como ultra-secretos, revelam o interesse global da agência em monitorar e analisar fenômenos aéreos inexplicados, independentemente de fronteiras geopolíticas. Um dos aspectos mais interessantes destes documentos é a atenção especial dada a avistamentos próximos a instalações estratégicas ou recursos naturais importantes. Por exemplo, vários relatórios detalhados focam em ocorrências nas proximidades de minas de urânio no Congo, então Congo belga, onde durante as décadas de 1950 e 1960 foram registrados numerosos casos de objetos luminosos sobrevoando a baixa altitude, instalações de extração e processamento. Na Espanha, os documentos destacam uma onda de avistamentos ocorrida entre 1968 e 1972 nas proximidades de bases militares americanas no país, particularmente ao redor da base aérea de Torrejón. Relatórios militares espanhóis, traduzidos e incorporados aos arquivos da CIA, descrevem objetos discoides que realizavam manobras impossíveis para aeronaves da época, incluindo paradas instantâneas e mudanças de direção em ângulo reto. Envolvimento. Do FBI e outras agências americanas, os documentos desclassificados revelam um surpreendente nível de coordenação e colaboração entre diversas agências de inteligência e segurança americanas no estudo e investigação de fenômenos extraterrestres. Embora a CIA tenha sido a principal organização responsável pela coleta de informações internacionais sobre OVNIs, os arquivos mostram um extenso envolvimento do FBI, da Força Aérea dos EUA, da Agência de Segurança Nacional, NSA, e até mesmo da NASA em um esforço interagências para compreender e responder a estes fenômenos. Os arquivos do FBI liberados, juntamente com os documentos da CIA, abrangem principalmente o período entre 1947 e 1954, coincidindo com a primeira grande onda de avistamentos de OVNIs nos Estados Unidos. Estes documentos revelam que o FBI, sob a direção de J. Edgar Hoover, mantinha uma unidade especializada dedicada à investigação de relatos de discos voadores e contatos extraterrestres em território americano. Um memorando particularmente revelador, datado de 1949 e assinado pelo próprio Hoover, expressa preocupação com indivíduos não autorizados tentando recuperar fragmentos de discos voadores acidentados e ordena que todos os materiais encontrados sejam imediatamente enviados ao laboratório do FBI em Washington para análise. Este documento confirma não apenas o interesse do FBI no fenômeno, mas também a existência de casos envolvendo evidências físicas. A relação entre as agências nem sempre foi harmoniosa, conforme evidenciado por diversos memorandos internos. Um documento de 1952 revela tensões entre a CIA e a Força Aérea sobre a jurisdição de investigações de OVNIs, com a CIA argumentando que aspectos internacionais do fenômeno
o colocavam sob sua autoridade, enquanto a Força Aérea defendia sua primazia em questões de segurança do espaço aéreo americano. Apesar destas tensões, os documentos mostram que um acordo formal foi estabelecido em 1953, criando um comitê interagências para coordenar investigações e compartilhar informações. Este comitê, inicialmente chamado de Grupo de Estudo de Fenômenos Aéreos Anômalos e posteriormente renomeado para Projeto Blue Book Interface, incluía representantes da CIA, FBI, Força Aérea, Marinha, Exército e posteriormente da recém-criada NASA. Aqui no Oráculo Universal, aprender faz parte do dia a dia. Quer mais? Link na descrição. Impacto dos documentos na cultura e na opinião pública. Liberação de milhões de páginas de documentos secretos da CIA sobre fenômenos extraterrestres causou um impacto profundo e multifacetado na cultura contemporânea e na formação da opinião pública global. Estes arquivos, que oferecem vislumbres sem precedentes de investigações governamentais sobre OVNIs, têm transformado o modo como a sociedade percebe tanto o fenômeno extraterrestre quanto a relação dos governos com informações sensíveis. No campo da ufologia, os documentos provocaram uma verdadeira revolução. Pesquisadores que por décadas foram ridicularizados por sugerirem interesse governamental sério no fenômeno OVNI, encontraram finalmente validação oficial para muitas de suas teorias. Organizações dedicadas ao estudo de fenômenos extraterrestres, como o MUFON, Mutual UFO Network, e o CEFA, Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos, experimentaram aumentos significativos em filiações e financiamento após a liberação dos documentos, permitindo pesquisas mais robustas e sistematizadas. Aumento de credibilidade percentual de americanos que consideram mais provável a existência de vida extraterrestre inteligente após a divulgação dos documentos da CIA, segundo pesquisa Gallup, de 2020. Desconfiança governamental. Proporção de entrevistados que acreditam que os governos ainda ocultam informações significativas sobre contatos extraterrestres, mesmo após as liberações recentes. Interesse acadêmico. Aumento percentual em artigos científicos revisados por pares, abordando a possibilidade de tecnologia extraterrestre entre 2017 e 2022, após a liberação dos arquivos. Na mídia e entretenimento, o impacto foi igualmente significativo. Uma nova onda de produções documentais, programas de televisão e filmes baseados em histórias reais extraídas dos arquivos da CIA floresceu nos últimos anos. Séries como Arquivos Extraterrestres Desclassificados e Segredos do Universo alcançaram audiências recordes em plataformas de streaming, democratizando o acesso a informações antes restritas a pesquisadores especializados. No campo da literatura, diversos livros analisando os documentos desclassificados tornaram-se best-sellers internacionais, incluindo A Verdade Finalmente Revelada, O que os documentos da CIA nos dizem sobre extraterrestres, e Conexão Cósmica, OVNIs, Governos e o Futuro da Humanidade. Estes trabalhos não apenas popularizaram o conteúdo dos arquivos, mas também ofereceram interpretações e contextualizações que ajudaram o público a compreender seu significado mais amplo. Controvérsias e ceticismo sobre os arquivos. Apesar do impacto significativo dos documentos liberados pela CIA, uma substancial controvérsia cerca a autenticidade, interpretação e confiabilidade destes arquivos. Cientistas, historiadores e analistas céticos levantaram questões importantes que merecem consideração cuidadosa no debate sobre o significado destes documentos. Uma das principais críticas diz respeito à autenticidade de alguns dos documentos mais sensacionais, particularmente aqueles relacionados ao suposto incidente na Sibéria e às bases extraterrestres. Especialistas em documentação governamental apontam inconsistências no formato, linguagem e procedimentos de classificação quando comparados a outros documentos verificados da mesma época. Problemas de interpretação. Mesmo aceitando a autenticidade
Dos documentos, muitos céticos argumentam que sua interpretação tem sido frequentemente distorcida ou exagerada. O Dr. Michael Shermer, editor da revista Skeptic, aponta que muitos dos documentos são relatórios de relatórios ou análises de informações de terceiros, não confirmações diretas de fenômenos extraterrestres por parte da CIA. Um exemplo, frequentemente citado, é o caso das análises do programa Stargate. Enquanto entusiastas destacam os resultados positivos de algumas sessões de visualização remota, os céticos apontam que o relatório final da própria CIA concluiu que o programa tinha utilidade limitada para aplicações de inteligência real, com resultados frequentemente ambíguos ou não verificáveis. Outros críticos sugerem que a presença destes documentos nos arquivos da CIA não indica necessariamente que a agência considerava os fenômenos como genuinamente extraterrestres. Durante a Guerra Fria, argumentam, qualquer fenômeno aéreo inexplicado precisava ser investigado como potencial tecnologia soviética avançada ou possível operação psicológica para confundir os sistemas de defesa americanos. O papel da CIA na ocultação e liberação seletiva. Os próprios documentos desclassificados revelam uma história fascinante sobre como a CIA gerenciou estrategicamente informações relacionadas a fenômenos extraterrestres ao longo de décadas. Emerge um padrão complexo de ocultação deliberada, seguida de liberação cuidadosamente calculada, demonstrando uma sofisticada abordagem de gerenciamento de informações sensíveis. As estratégias de ocultação empregadas pela agência foram múltiplas e sobrepostas, criando camadas de negação e desinformação que perduraram por mais de meio século. Um memorando interno de 1954, assinado pelo então diretor de operações da CIA, delineia claramente a política de compartimentalização tripla para informações relacionadas a OVNIs, determinando que dados sobre avistamentos seriam divididos em 3 categorias com diferentes níveis de acesso e diferentes narrativas oficiais. De 1952, fase de coleta intensiva. CIA estabelece canais secretos para receber relatórios de OVNIs de fontes militares e civis globalmente, enquanto publicamente nega interesse no assunto. 953, 1969, fase de descrédito ativo. Implementação do relatório Robertson, que recomendava explicitamente campanhas para ridicularizar testemunhas de OVNIs e promover explicações naturais ou psicológicas, enquanto estudos reais continuavam em segredo. 970, 1990, fase de negação plausível. CIA transfere oficialmente responsabilidade por OVNIs para outras agências como Força Aérea, enquanto secretamente mantém programas de análise através de contratados privados para evitar supervisão do Congresso. 991, 2016, fase de liberação controlada. Início da desclassificação gradual de documentos considerados seguros, frequentemente com extensas partes censuradas e sem os anexos técnicos mais sensíveis. 2017, presente fase de transparência gerenciada. Liberação massiva de documentos após pressão legal, mas com indícios de seleção estratégica e possível retenção continuada dos materiais mais significativos. Evidências de contato e interação com extraterrestres. Entre os documentos mais extraordinários liberados pela CIA estão aqueles que detalham supostos casos de contato direto e interação entre humanos e entidades extraterrestres. Estes relatórios, muitos dos quais foram mantidos com classificação ultraconfidencial por décadas, vão muito além de simples avistamentos de objetos no céu, descrevendo encontros próximos e até comunicações bilaterais com seres não terrestres. Os relatórios de abduções representam uma categoria significativa destes documentos. Um estudo analítico da CIA de 1979, intitulado Padrões de Comportamento em Casos de Contato Humano-ET, examina mais de 300 casos de supostas abduções coletados globalmente entre 1947 e 1978.
O documento identifica padrões consistentes nas experiências relatadas, independentemente da origem geográfica ou cultural das testemunhas. Sequência de abdução vítimas relatam sensação de paralisia, seguida por levitação através de um feixe de luz azulada ou esverdeada, e transporte para o interior de uma nave. Exames físicos, procedimentos médicos invasivos, frequentemente focados em sistemas reprodutivos, nervoso e digestivo, realizados com instrumentos desconhecidos. Comunicação telepática, interação mental direta sem uso de linguagem falada, frequentemente descrita como pensamentos que não são meus, inseridos diretamente na consciência. Manipulação de memória, tentativas de apagar ou alterar lembranças do evento, resultando em tempo perdido e memórias fragmentadas que frequentemente emergem posteriormente. Retorno monitorado, vítimas devolvidas geralmente a locais ligeiramente diferentes de onde foram abduzidas, com desorientação temporária e sintomas físicos persistentes. Particularmente notável é a seção do documento que analisa os marcadores físicos deixados em vítimas de abdução. O relatório cataloga diversas anomalias médicas documentadas, incluindo pequenos implantes metálicos ou cristalinos encontrados sob a pele, frequentemente no nariz, base do crânio ou atrás da orelha. Cicatrizes inexplicáveis em configurações geométricas precisas e alterações detectáveis em padrões de ondas cerebrais que persistem por meses após os incidentes relatados. Tecnologias alienígenas e seu impacto potencial. Os documentos desclassificados da CIA contêm análises detalhadas sobre tecnologias extraterrestres observadas ou recuperadas, bem como avaliações de seu potencial impacto revolucionário na ciência e sociedade humanas. Estes relatórios técnicos, frequentemente elaborados por cientistas e engenheiros contratados pela agência, revelam um interesse profundo nas aplicações práticas e implicações estratégicas destas tecnologias avançadas. As descrições técnicas encontradas nos documentos sugerem capacidades que ultrapassam drasticamente os limites da ciência e engenharia terrestres contemporâneas. Um relatório analítico de 1972, elaborado por físicos do MIT e Caltech para a CIA, examina as propriedades de propulsão observadas em OVNIs e conclui que os princípios operacionais violam aparentemente várias leis físicas aceitas, incluindo a conservação de momento e as limitações relativísticas. Sistemas de propulsão. Os documentos técnicos descrevem em detalhe observações de sistemas de propulsão que parecem operar sem emissão de gases de escape, calor significativo ou ruído, sugerindo uma forma de propulsão radicalmente diferente das tecnologias de combustão ou jato. Um relatório de 1979 propõe que estas naves poderiam estar utilizando manipulação local do campo gravitacional, ou bolhas de distorção espaço-temporal, para movimento, eliminando inércia e permitindo acelerações instantâneas impossíveis para tecnologias convencionais. Particularmente interessante é um estudo de 1986 que analisa padrões eletromagnéticos registrados próximos a avistamentos de OVNIs, detectando assinaturas consistentes com campos toroidais extremamente intensos, possivelmente indicando manipulação do vácuo quântico para extração de energia. O documento especula que tal tecnologia poderia teoricamente extrair energia ilimitada do próprio tecido do espaço-tempo. Materiais avançados. Outro aspecto extensivamente documentado são os materiais recuperados de supostos destroços de OVNIs. Um relatório de laboratório de 1970 descreve análises de amostras metálicas com propriedades extraordinárias, incluindo resistência à temperatura excedendo 7.000 dirubrides, sem degradação, densidade variável sob diferentes condições elétricas e capacidade de recordar formas anteriores quando estimuladas por campos eletromagnéticos específicos. Os documentos mencionam tentativas de engenharia reversa destes materiais, com sucesso limitado, mas significativo. Um memorando de 1991
refere-se a avanços incrementais em ligas de memória de forma e metamateriais, inspirados por amostras extraterrestres, sugerindo que algumas tecnologias modernas podem ter sido influenciadas por estas pesquisas secretas. Bases secretas na Terra ligadas a extraterrestres. Entre os documentos mais sensacionais liberados pela CIA estão aqueles que fazem referência direta a supostas bases extraterrestres estabelecidas na Terra. Estes relatórios, muitos dos quais permaneceram sob classificação máxima por décadas, descrevem instalações físicas aparentemente construídas e operadas por entidades não humanas, algumas potencialmente em cooperação com governos terrestres. As descrições destas bases sugerem instalações altamente sofisticadas, frequentemente localizadas em áreas remotas ou de difícil acesso, com tecnologias de camuflagem que as tornam praticamente indetectáveis para métodos de observação convencionais. Os documentos indicam que algumas destas instalações existem há décadas ou possivelmente séculos, operando com objetivos que variam desde observação científica da Terra até possíveis preparações para contato mais amplo com a humanidade. Bases submarinas. Documentos descrevem instalações nas profundezas oceânicas, particularmente no Triângulo das Bermudas, Fossa das Marianas e áreas do Oceano Ártico. Relatos incluem estruturas domo-shaped, que manipulam a água ao seu redor para criar bolhas de ar, e sistemas de propulsão que permitem movimento rápido através de ambientes aquáticos. Complexos antárticos. Vários relatórios focam em atividades na Antártida, descrevendo vastas instalações sob o gelo, com entradas que podem ser abertas temporariamente e depois recamufladas. Anomalias térmicas detectadas por satélites sugerem fontes de calor substanciais, operando sob centenas de metros de gelo. Instalações montanhosas bases em regiões montanhosas, como os Andes, Himalaias e Urais, são mencionadas frequentemente, aproveitando formações naturais para ocultação adicional. Alguns documentos sugerem que entradas podem ser abertas temporariamente em faces rochosas, aparentemente sólidas, usando alguma forma de tecnologia de phase shifting. Um documento particularmente detalhado de 1976 descreve uma suposta base extraterrestre nos Andes peruanos, descoberta acidentalmente por uma expedição arqueológica. O relatório inclui depoimentos de testemunhas, descrevendo uma entrada camuflada que parecia se abrir na rocha sólida quando ativada por dispositivos carregados por entidades humanoides. A instalação é descrita como contendo vastas câmaras com tecnologia luminescente, integrada às próprias paredes, e dispositivos que parecem monitorar a atividade geológica e atmosférica terrestre. Mais controversos são os documentos que sugerem cooperação entre certas facções governamentais e entidades extraterrestres no estabelecimento de bases conjuntas. Um relatório parcialmente censurado de 1979 faz referência a uma instalação no sudoeste americano, possivelmente relacionada à famosa Área 51 ou Dulce, Novo México, descrita como Zona de Operação Compartilhada, onde cientistas humanos trabalhariam lado a lado, com entidades não terrestres em projetos de pesquisa não especificados, programas secretos de espionagem psíquica e suas aplicações OS. Arquivos desclassificados da CIA revelam um investimento surpreendentemente extenso e prolongado em programas de espionagem psíquica, particularmente visualização remota, remote viewing, e outras técnicas de percepção extrasensorial. Estes programas, operados sob diversos nomes código ao longo de décadas, representaram uma tentativa séria de desenvolver capacidades de inteligência que transcendessem as limitações físicas convencionais de coleta de informações. O programa Stargate, anteriormente conhecido como Sunstreak, Grill Flame e Center Lane, foi o mais significativo destes esforços, operando oficialmente de 1972 a 1995, embora os documentos sugiram que aspectos do programa continuaram sob outras designações, após o encerramento oficial.
Com um orçamento anual médio de os 3,6 milhões de reais durante seu auge, o programa empregou dezenas de visualizadores remotos, indivíduos com aparente capacidade de perceber mentalmente locais, objetos e informações à distância, sem qualquer meio físico de acesso. Sessões documentadas. Número total de sessões de visualização remota, oficialmente registradas pela CIA entre 1972 e 1995, conforme revelado nos arquivos desclassificados. Taxa de sucesso, confirmada percentual. Médio de precisão em missões operacionais verificáveis, segundo a avaliação interna da própria agência, em documento de 1988. Países alvo número de nações cujas instalações secretas foram acessadas através de visualização remota durante a Guerra Fria, incluindo o RSS, China e Coreia do Norte. Investimento total valor aproximado investido pela CIA e outras agências nos programas de espionagem psíquica ao longo de 23 anos de operação ativa. Os documentos detalham aplicações operacionais específicas destas capacidades psíquicas em cenários reais de inteligência e segurança nacional. Um relatório de 1984 descreve como visualizadores remotos foram utilizados para localizar um bombardeiro B-52 abatido transportando armas nucleares, fornecendo coordenadas geográficas que permitiram às equipes de busca encontrar os destroços rapidamente em uma área montanhosa remota. Particularmente impressionante foi o uso desta tecnologia para localizar reféns e pessoas desaparecidas. Um documento de 1979 detalha como um visualizador remoto identificado apenas como Sujeito 27 forneceu informações críticas que levaram à localização e resgate bem-sucedido de um general italiano sequestrado pelas Brigadas Vermelhas, incluindo detalhes específicos sobre o interior do apartamento onde ele estava sendo mantido. Análise dos relatos de petrificação e fenômenos extremos. Entre os documentos mais perturbadores revelados pela CIA estão relatórios detalhando fenômenos extremos e aparentemente impossíveis associados a encontros com objetos e entidades extraterrestres. O caso emblemático da petrificação de soldados soviéticos na Sibéria, mencionado em documentos anteriores, representa apenas um exemplo de uma categoria mais ampla de efeitos anômalos documentados em diferentes partes do mundo. Os arquivos contêm análises científicas e forenses destes casos, revelando tentativas sistemáticas de compreender os mecanismos físicos e químicos por trás destes fenômenos aparentemente impossíveis. No caso específico do incidente siberiano, equipes de cientistas da CIA examinaram amostras de tecido petrificado obtidas através de canais de inteligência, revelando transformações celulares sem precedentes na literatura médica. Transmutação. Molecular análises laboratoriais documentaram a substituição de moléculas orgânicas por estruturas minerais cristalinas enquanto mantinham a organização celular original, um processo sem paralelo em fenômenos naturais conhecidos. Velocidade. Do processo à transformação de tecido vivo em material mineral-like ocorreu em questão de segundos, ao contrário de processos naturais de petrificação que requerem milhares ou milhões de anos, sugerindo manipulação molecular direta. Preservação celular. Ao contrário da fossilização natural, que substitui estruturas originais com minerais. Infiltrados, os tecidos petrificados mantiveram detalhes ultraestruturais intactos, incluindo organelas celulares perfeitamente preservadas. Assinatura energética instrumentos detectaram emissões de radiação residual não ionizante nas amostras por até 14 dias após o evento, com um padrão de decaimento que não corresponde a nenhum elemento conhecido. O relatório de análise, datado de 1989, conclui que o processo de transmutação molecular observado requer níveis de energia e precisão de manipulação atômica além das capacidades da ciência terrestre atual. Os cientistas especulam que o fenômeno poderia envolver tecnologia capaz de alterar temporariamente as constantes físicas locais, ou manipulação direta da estrutura quântica da matéria,
conceitos que permanecem teoricamente especulativos, mesmo na física avançada contemporânea. Se você está gostando deste audiolivro, imagine quantos outros conhecimentos incríveis te esperam no Oráculo Universal. Link na descrição. Além do caso siberiano, os documentos catalogam outros incidentes envolvendo fenômenos físicos extremos. Um relatório de 1978 detalha um evento na região amazônica do Brasil, onde uma aldeia inteira de 37 pessoas foi encontrada em estado de suspensão temporal após relatarem luzes no céu na noite anterior. As vítimas estavam completamente imóveis, mas sem sinais de rigor mortis ou decomposição, com funções celulares aparentemente paradas, mas não cessadas. Mais perturbador ainda, o relatório documenta como, após 72 horas, todos os afetados despertaram simultaneamente, sem memória do período intermediário e sem efeitos fisiológicos negativos aparentes. Documentos sobre experiências com tinta, invisível e outras tecnologias, além das revelações sobre fenômenos extraterrestres, os arquivos desclassificados da CIA contêm extensos registros sobre tecnologias secretas desenvolvidas pela agência, muitas das quais inspiradas ou potencialmente relacionadas ao estudo de capacidades alienígenas. Entre estas, as pesquisas sobre tintas invisíveis e métodos de comunicação oculta ocupam um lugar de destaque, revelando décadas de desenvolvimento de técnicas sofisticadas para a transmissão secreta de informações. Os documentos mostram que a CIA investiu recursos substanciais no desenvolvimento de formulações químicas avançadas, que permitiam escrever mensagens completamente invisíveis a olho nu e resistentes a métodos convencionais de detecção. Estas tintas especiais, descritas em manuais técnicos detalhados, utilizavam compostos orgânicos complexos que só se tornavam visíveis quando expostos a reagentes específicos ou condições ambientais precisas. Particularmente intrigante é a conexão sugerida em alguns documentos entre certas formulações de tinta invisível e materiais de origem potencialmente não terrestre. Um relatório de 1967 faz referência a uma formulação XR5 que utilizava um componente de origem não especificada, com propriedades fluorescentes extraordinárias, capaz de permanecer indetectável mesmo sob análise espectroscópica avançada, apenas revelando-se quando exposto a uma frequência específica de luz ultravioleta de banda estreita. Desenvolvimento. Químico-compostos orgânicos e inorgânicos especiais eram sintetizados em laboratórios da CIA, criando tintas invisíveis com propriedades únicas, de ativação e desaparecimento controlado. Aplicação em campo agentes recebiam treinamento especializado para utilizar estas tintas em operações, escrevendo mensagens em materiais comuns, como papéis de jornal, tecidos ou mesmo na pele. Ativação controlada a reagentes específicos ou condições ambientais precisas, calor, luz UV, vapor químico. Revelavam temporariamente as mensagens antes de retornarem ao estado invisível. Transmissão. Segura informações críticas eram transmitidas através de fronteiras hostis e zonas de conflito sem risco de interceptação, revolucionando operações de espionagem durante a Guerra Fria. Além das tintas invisíveis convencionais, os documentos revelam pesquisas em tecnologias ainda mais avançadas para comunicações secretas. Um programa de pesquisa iniciado em 1972, com o nome de código Projeto Espectro, investigava métodos para codificar informações em substâncias aparentemente comuns através de alterações na estrutura molecular, detectáveis apenas com equipamentos especializados. Influência da divulgação dos arquivos na ufologia moderna. A desclassificação dos arquivos da CIA sobre fenômenos extraterrestres provocou uma profunda transformação no campo da ufologia, catalisando novas abordagens metodológicas, revitalizando o interesse público e acadêmico e legitimando áreas de pesquisa anteriormente marginalizadas. Esta influência se manifesta em múltiplas dimensões, desde a reavaliação de casos históricos
até o desenvolvimento de novos paradigmas investigativos baseados nas informações agora disponíveis. A principal consequência imediata foi a validação de teorias e hipóteses que ufólogos haviam proposto por décadas, mas que careciam de suporte documental oficial. Casos emblemáticos como o incidente de Roswell, os avistamentos da onda de 1952 em Washington e o incidente de Rendlesham Forest, na Inglaterra, ganharam novas perspectivas à luz dos documentos liberados, permitindo correlações com informações oficiais antes inacessíveis. Aumento de pesquisas, crescimento percentual em projetos de pesquisa ufológica acadêmica formalmente registrados em universidades globais, desde a liberação dos arquivos da CIA em 2017. Novos grupos de estudo, número de organizações de pesquisa e estudo de fenômenos extraterrestres, fundadas globalmente após a divulgação dos documentos, muitas utilizando metodologias inspiradas nos protocolos da CIA. Reavaliação de casos percentual, de casos históricos importantes que foram formalmente reanalisados utilizando novas informações e perspectivas derivadas dos arquivos desclassificados. Financiamento de pesquisa capital privado investido em novas iniciativas de pesquisa ufológica desde 2017, incluindo o desenvolvimento de tecnologias de detecção inspiradas em métodos revelados nos documentos. O impacto metodológico foi particularmente significativo. Os protocolos de investigação detalhados nos documentos da CIA têm servido como modelos para pesquisadores contemporâneos, que agora adotam abordagens mais rigorosas e sistemáticas. Por exemplo, o MUFON, Mutual UFO Network, a maior organização civil dedicada à investigação de OVNIs, reformulou completamente seus procedimentos de coleta de dados e análise de testemunhos com base nos métodos de entrevista e verificação cruzada descritos nos arquivos da CIA. Desafios para pesquisadores. Já historiadores, a liberação dos 13 milhões de páginas de documentos da CIA representa simultaneamente uma extraordinária oportunidade e um desafio monumental para pesquisadores, historiadores e cientistas que buscam compreender o fenômeno extraterrestre. O volume sem precedentes de informação, combinado com questões complexas de autenticidade, contextualização e interpretação, cria obstáculos significativos para o estudo sistemático destes arquivos. O primeiro e mais óbvio desafio é a escala massiva do material liberado. Mesmo uma equipe de pesquisadores dedicados levaria décadas para examinar minuciosamente todos os documentos relevantes. A ausência de um sistema de indexação abrangente específico para conteúdos relacionados a fenômenos extraterrestres dentro deste vasto oceano documental significa que descobertas importantes podem permanecer ocultas entre milhares de páginas de material administrativo rotineiro. Volume e dispersão de informações. Os documentos relevantes sobre extraterrestres representam menos de 2% do material liberado, dispersos entre milhões de páginas sobre outros tópicos, sem um sistema de indexação unificado. Pesquisadores precisam desenvolver metodologias de triagem que permitam identificar rapidamente documentos potencialmente relevantes sem examinar cada página individualmente. Redações e omissões estratégicas. Muitos dos documentos mais significativos contêm extensas partes censuradas, frequentemente em seções cruciais como conclusões, nomes de testemunhas ou detalhes técnicos específicos. Estas redações criam lacunas de continuidade narrativa que dificultam a compreensão completa dos eventos descritos e limitam a verificabilidade das informações. Problemas de contextualização. Documentos foram frequentemente liberados sem seus anexos originais ou memorandos relacionados, removendo o contexto necessário para a interpretação adequada. Pesquisadores enfrentam o desafio de reconstruir redes documentais fragmentadas, buscando conexões entre relatórios separados para estabelecer narrativas coerentes. Autenticidade e desinformação. CIA tem histórico documentado de disseminação deliberada de informações falsas ou enganosas.
Pesquisadores devem desenvolver métodos rigorosos para verificar a autenticidade de documentos individuais e distinguir entre registros genuínos e possíveis plantas de desinformação intencionalmente incluídas no material liberado. Questões de acesso técnico também apresentam obstáculos significativos. Embora teoricamente públicos, muitos documentos foram digitalizados em formatos de baixa qualidade, frequentemente ilegíveis ou não pesquisáveis por texto. A infraestrutura digital para acessar estes arquivos é frequentemente inadequada para pesquisas sistemáticas, com interfaces desatualizadas e ferramentas de busca limitadas. Acesso público e digitalização dos arquivos. A Jornada dos Arquivos. Da CIA sobre extraterrestres, da obscuridade classificada para a disponibilidade pública digital, representa um marco histórico na democratização do acesso à informação governamental. Este processo de transição não foi nem simples nem rápido, envolvendo batalhas legais, inovações tecnológicas e esforços coordenados de diversas organizações e indivíduos dedicados à transparência. Antes de 2017, o acesso a estes documentos era extremamente limitado. Tecnicamente desclassificados, mas efetivamente inacessíveis, eles podiam ser consultados apenas em 4 computadores específicos, localizados nos arquivos nacionais em College Park, Maryland, disponíveis somente durante horário comercial. Esta acessibilidade nominal mais prática, inacessibilidade, foi descrita por jornalistas como uma forma de desclassificação de fachada. Os documentos não eram mais secretos no papel, mas permaneciam virtualmente impossíveis de estudar sistematicamente. 995 Ordem Executiva I do Ensino 958 exige revisão e desclassificação de documentos históricos. CIA começa processo de revisão de milhões de páginas, mas sem planos concretos para disponibilização pública ampla. 1000. CIA estabelece sala de leitura física, nos arquivos nacionais, com apenas 4 terminais de computador, para acessar documentos tecnicamente desclassificados. Horário limitado e procedimentos burocráticos complexos efetivamente restringem o acesso. 2014 Muckrock, Organização de Jornalismo Investigativo, inicia processo judicial exigindo disponibilização digital dos documentos sob a Lei de Liberdade de Informação. CIA contesta inicialmente citando encargos excessivos. 2015 Tribunal decide a favor da Muckrock, ordenando que a CIA inicie processo de digitalização. A agência estima que completar o processo levaria 28 anos com recursos alocados. 2016 Campanha de crowdfunding. Libere os arquivos X arrecada 100 mil reais para financiar processo acelerado de digitalização, permitindo contratação de equipe dedicada e equipamento especializado. 2017 CIA lança oficialmente a Biblioteca de Leitura CREST, online, disponibilizando 13 milhões de páginas de documentos, incluindo materiais sobre OVNIs e pesquisas paranormais, gratuitamente para qualquer pessoa com acesso à internet. O papel da mídia e podcasts na divulgação recente. A divulgação dos arquivos da CIA sobre extraterrestres seria de utilidade limitada, sem canais efetivos para a interpretação e disseminação destas informações para o público em geral. Nos últimos anos, a mídia tradicional e especialmente os podcasts emergiram como mediadores cruciais entre os complexos documentos governamentais e a compreensão pública, transformando informações técnicas e burocráticas em narrativas acessíveis que capturam a imaginação coletiva. Diferentemente de coberturas sensacionalistas anteriores sobre OVNIs, a abordagem midiática contemporânea tem se caracterizado por um equilíbrio mais sofisticado entre ceticismo jornalístico e abertura para examinar seriamente as implicações dos documentos oficiais. Veículos de comunicação mainstream como The New York Times, Washington Post e BBC produziram séries investigativas detalhadas analisando os arquivos da CIA, legitimando o tópico para audiências que anteriormente poderiam tê-lo descartado como marginal.
Um exemplo emblemático desta nova abordagem foi a série de reportagens do New York Times, iniciada em 2017, coincidindo com a liberação dos arquivos que revelou a existência do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, a ATIP do Pentágono. Esta cobertura, baseada parcialmente em informações corroboradas pelos documentos da CIA, marcou uma mudança significativa no tratamento jornalístico do tema, apresentando-o como uma questão legítima de segurança nacional e interesse científico. Podcasts. Especializados programas como Our Evil, Mysterious Universe e Extraterrestrial Evidence dedicam-se exclusivamente à análise sistemática dos documentos da CIA, frequentemente entrevistando ex-funcionários governamentais e especialistas para contextualizar as informações. Jornalismo investigativo. Veículos tradicionais, como The Washington Post e The Guardian, estabeleceram equipes dedicadas à investigação de fenômenos extraterrestres, com jornalistas especializados que desenvolveram expertise na navegação e interpretação dos arquivos desclassificados. Documentários televisivos. Séries como Arquivos Secretos Revelados, History Channel e Encontros Extraterrestres, Discovery, utilizam visualizações avançadas e entrevistas com analistas da CIA aposentados para tornar os documentos complexos acessíveis ao grande público. Comunidades online. Plataformas como Reddit e Discord hospedam comunidades vibrantes dedicadas à análise colaborativa dos documentos, com threads específicos para diferentes aspectos, como tecnologia extraterrestre, incidentes históricos e visualização remota. O fenômeno dos podcasts, em particular, revolucionou a forma como informações sobre os documentos da CIA são disseminadas e discutidas. O formato de conversação longa permite análises detalhadas e nuançadas que seriam impossíveis na mídia tradicional, com suas limitações de tempo e espaço. Programas como Our Evil, que se dedica exclusivamente à análise destes documentos, frequentemente dedicam episódios de 2 a 3 horas para examinar minuciosamente um único relatório significativo. Perspectivas futuras para a pesquisa e liberação de documentos. A liberação dos arquivos da CIA representa apenas o início de uma nova era na pesquisa sobre fenômenos extraterrestres e na evolução da transparência governamental. As perspectivas futuras neste campo são multifacetadas, envolvendo tanto a possibilidade de novas desclassificações quanto o desenvolvimento de metodologias mais sofisticadas para analisar as informações já disponíveis e aquelas que poderão surgir nos próximos anos. Diversos indícios sugerem que documentos ainda mais significativos permanecem classificados. Referências cruzadas dentro dos materiais já liberados apontam frequentemente para anexos, relatórios suplementares e estudos técnicos detalhados que não foram incluídos nas liberações atuais. Especialistas em desclassificação governamental estimam que entre 40% e 70% do material relacionado a fenômenos extraterrestres mantido por agências de inteligência americanas permanece inacessível ao público. Novas desclassificações. Processos judiciais ativos e legislação pendente podem forçar a liberação de documentos ainda mais significativos, particularmente aqueles mantidos pelo Departamento de Defesa e pela Agência de Segurança Nacional. Análise avançada. Técnicas emergentes de inteligência artificial e análise de rede estão sendo aplicadas aos documentos existentes, permitindo identificar padrões e conexões invisíveis aos métodos tradicionais de pesquisa. Colaboração global. Iniciativas internacionais estão integrando arquivos desclassificados de múltiplas nações, criando um corpus unificado que permite análises comparativas e identificação de fenômenos transnacionais. Vazamentos. Adicionais especialistas antecipam que novos whistleblowers inspirados pelas liberações recentes podem revelar documentos, ainda classificados, potencialmente incluindo materiais sobre recuperações de naves e tecnologias extraterrestres. Processos judiciais atualmente em andamento sob a Lei de Liberdade de Informação, FOIA,
buscam a liberação de documentos específicos, mencionados nos arquivos já disponíveis. Particularmente significativo é o processo movido pela Federação de Cientistas Americanos contra o Pentágono, exigindo a desclassificação completa dos materiais relacionados ao Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, SASTIP, e seu predecessor, o Programa Avançado de Investigação de Armas Aeroespaciais, AAWSAP. Considerações éticas e de segurança nacional. Liberação de documentos classificados sobre fenômenos extraterrestres levanta profundas questões éticas e dilemas de segurança nacional que transcendem o simples debate entre transparência e sigilo. Estas considerações envolvem complexos balanceamentos entre múltiplos valores e interesses, desde o direito fundamental do público à informação até potenciais riscos para a estabilidade social, vantagens estratégicas e até mesmo segurança existencial da humanidade. O argumento clássico para o sigilo, articulado em diversos memorandos internos da CIA, agora desclassificados, enfatiza preocupações genuínas com pânico social. Um documento estratégico de 1968 referencia explicitamente o caos resultante da transmissão radiofônica de Guerra dos Mundos, de Orson Welles, em 1938, observando que a confirmação oficial de presença extraterrestre na Terra poderia desencadear reações públicas desestabilizadoras, particularmente se aspectos potencialmente ameaçadores fossem enfatizados. Segurança. Existencial preocupações sobre ameaças fundamentais à continuidade da civilização humana. Segurança. Nacional proteção de vantagens tecnológicas estratégicas e prevenção de instabilidade social. Integridade. Institucional manutenção da credibilidade governamental e prevenção de crises de confiança. Direito à informação. Respeito à autonomia cidadã e princípios democráticos de transparência governamental. Progresso científico, avanço do conhecimento humano e aproveitamento de descobertas potencialmente transformadoras. Resumo dos principais fatos e descobertas. A liberação de 13 milhões de páginas de documentos da CIA representa um marco no estudo de fenômenos extraterrestres, oferecendo uma visão interna do envolvimento governamental com estes mistérios. Estes arquivos revelam fatos fundamentais que transformaram nossa compreensão deste fenômeno. A revelação mais significativa é a confirmação do interesse oficial em fenômenos extraterrestres. Os documentos mostram que a CIA e outras agências investiram décadas de esforço na investigação sistemática destes fenômenos, tratando-os como questões legítimas de segurança nacional. Hey, já deu para sentir que esse conteúdo é diferente, não é? Se você chegou até aqui, é porque algo está despertando sua curiosidade. Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar seu like. Assim você garante acesso a mais audiolivros reveladores como este, direto no seu feed. Continue assistindo. O que vem a seguir pode mudar tudo o que você acredita sobre vida fora da Terra. Confirmação de programas governamentais secretos. US. Documentos confirmam múltiplos programas classificados dedicados ao estudo de fenômenos extraterrestres, incluindo o Projeto Stargate, Percepção Extrasensorial, o Projeto Prato Azul, Análise de Tecnologia Avançada, e unidades da CIA para monitoramento de OVNIs, todos operando com orçamentos significativos. Documentação de fenômenos físicos inexplicáveis. Arquivos contêm registros técnicos de fenômenos que desafiam explicações convencionais. Objetos executando manobras impossíveis, materiais com propriedades não terrestres e interferências eletromagnéticas, além das capacidades conhecidas, todos documentados por pessoal militar e técnico qualificado. Evidências de estratégias coordenadas de ocultação aos documentos. Revelam políticas deliberadas para suprimir informações sobre fenômenos extraterrestres, incluindo programas para desacreditar testemunhas, manipular a mídia e manter sistemas de compartimentalização informacional, justificados por segurança nacional
e prevenção de pânico público. Correlações globais. Consistentes análises de avistamentos em múltiplos continentes revelam padrões consistentes em características físicas e capacidades tecnológicas, desafiando explicações como enganos. A CIA reconheceu internamente estas consistências como evidência de um fenômeno genuíno que transcende fronteiras culturais. Sucesso de fenômenos psíquicos. Confirmado, os arquivos documentam o sucesso surpreendente de programas de visualização remota, com taxas de precisão inexplicáveis. Registros incluem casos onde visualizadores forneceram informações sobre instalações estrangeiras, posteriormente confirmadas por métodos convencionais, questionando os limites das capacidades humanas. Conclusão: CIA, extraterrestres e o enigma dos arquivos vazados. Ao fim desta exploração abrangente dos arquivos da CIA sobre fenômenos extraterrestres, emergimos com mais perguntas que respostas, mas com uma compreensão fundamentalmente transformada do envolvimento governamental com estes mistérios. Os 13 milhões de páginas de documentos desclassificados revelam um universo complexo, intrigante e profundamente desafiador de informações que resistem a interpretações simples ou conclusões definitivas. O que fica indiscutivelmente claro é que, contrariamente a décadas de negações públicas, agências governamentais de elite dedicaram recursos substanciais, atenção séria e preocupação genuína ao estudo de fenômenos que desafiam explicações convencionais e sugerem possível presença extraterrestre na Terra. Longe de tratar relatos de OVNIs como fantasias ou erros de percepção, a CIA documentou, analisou e investigou sistematicamente estes fenômenos como questões legítimas de segurança nacional e interesse científico. Os documentos pintam um quadro de um fenômeno persistente e global, que transcende fronteiras culturais, políticas e históricas. De avistamentos detalhados por pilotos militares, treinados a análises de materiais com propriedades inexplicáveis, de investigações de supostas bases extraterrestres a experimentos bem-sucedidos em percepção extrasensorial. A consistência e especificidade dos registros desafiam tentativas de descartá-los como fabricações ou má interpretação de fenômenos prosaicos. Evidência. Oficial, os documentos estabelecem definitivamente o interesse sério e contínuo de agências governamentais em fenômenos extraterrestres, contradizendo décadas de negações públicas e legitimando o estudo científico destes mistérios. Mistério persistente. Apesar da riqueza de informações liberadas, questões fundamentais sobre a natureza, origem e intenções por trás destes fenômenos permanecem sem respostas definitivas, sugerindo que informações cruciais ainda estão retidas. Complexidade desafiadora a multiplicidade de fenômenos documentados, desde objetos físicos até comunicações psíquicas, sugere uma realidade mais complexa e multifacetada que resiste a explicações reducionistas ou interpretações singulares. Novo paradigma. Estes arquivos forçam uma reconsideração fundamental de nossas suposições sobre vida extraterrestre, capacidades humanas não reconhecidas e a natureza da realidade, abrindo novos horizontes para a investigação científica e filosófica, responsabilidade coletiva. A transição destas informações do domínio do segredo governamental para o conhecimento público representa um chamado à participação cidadã na interpretação e resposta a descobertas de potencial significado existencial.